Chegou. Se você chegou aqui nesse vídeo, você certamente está em busca de como acabar com a autossabotagem. E você quer entender o porquê que você sempre coloca um projeto e não consegue concluir. Então nesse vídeo eu vou te ensinar a como acabar de uma vez por todas com a sua procrastinação, com a sua autossabotagem e com a sua preguiça. Então fica até o final que você, de uma vez por todas, vai conseguir pôr em prática e acabar com todo esse seu fracasso. É isso mesmo. Se você chegar até o final desse vídeo, você vai acabar com todo esse seu fracasso e ainda se autoconhecendo melhor. E parando de se autossabotar, é claro. Então vamos lá. Sem enrolação, como acabar com a autossabotagem. Esses dias eu estava lendo um livro, certo? Que eu recomendo para vocês, vou estar deixando o link dele aqui na descrição, do Narciso e Lara, Controle Cerebral e Emocional. O Narciso e Lara, tá? Ele é um profissional da psicologia, também tem alguns trabalhos na psiquiatria, mas ele fala muito bem sobre essa questão da atitude humana, da conduta humana. Nesse livro aqui que eu estava lendo, ele separou a nossa percepção ou as nossas condutas, de melhor maneira, em 4 estágios, 4 níveis, digamos assim. Ele dividiu em vontade perfeita. A vontade perfeita nada mais é do que tudo aquilo que a gente faz de maneira racional. Toda a nossa vontade, todo o nosso ímpeto, toda a nossa atitude é aquilo que a gente faz querendo alcançar algo. Se eu quero passar no concurso, eu vou estudar. Se eu quero uma promoção de cargo, eu vou trabalhar mais. E assim por diante. É a vontade perfeita. É aquilo que eu faço para conseguir o que eu quero. Tá? E bom, depois da vontade perfeita, eu tenho o impulso. O que seria o impulso? O impulso é toda aquela atitude que eu tomo, toda aquela atitude que eu exerço por impulso, por uma influência externa, por um vídeo que eu vejo, pela fala de um amigo, pela influência de um familiar. Então, o impulso é tudo aquilo que eu faço, mas que não tem relação comigo mesmo. Eu tenho a falsa sensação que tem relação comigo mesmo, mas na verdade não tem, porque é uma influência externa te impulsionando a fazer isso. Terceiro estágio é o desejo. É quando eu não estou nem no impulso e nem na vontade perfeita, porque em ambos eu de fato estou realizando alguma coisa. Eu estou saindo da zona de conforto, eu estou praticando uma ação, mas o desejo, eu simplesmente estou no campo das ideias, eu estou desejando, eu queria fazer isso, eu queria estudar, eu queria passar e eu ainda estou desejando, mas não estou saindo da zona de conforto, estou fazendo nenhuma ação. E, por último, a abulia. A abulia que seria aquela condição onde você não quer fazer nada. Você não tem desejo, você não tem impulso, você não tem vontade perfeita, você simplesmente não consegue fazer nada. Já é uma condição patológica, tá? E a abulia, eu vou estar gravando um vídeo específico para falar sobre ela, mas eu quero me deter principalmente na dicotomia entre a vontade perfeita e o impulso. Certo? Se você quer conhecer melhor sobre esses 4 estágios e de quebra se conhecer melhor e de fato ser uma pessoa mais disciplinada, mais controlada, uma pessoa que consegue controlar as emoções e fazer o que tem que ser feito, eu recomendo a leitura desse livro. Vou estar deixando inclusive ele na descrição. Você vai estar contribuindo bastante para a sua formação como pessoa. Então vamos lá. Dito a vontade perfeita, o impulso, o desejo e a abulia, vamos agora destrinchar um pouco sobre o impulso. Por quê? Porque o impulso ele é o que dita a maioria das condutas das pessoas do século XXI. O impulso é como esse rapaz aqui, ele está descendo numa rampa. Vamos supor que ele começa aqui. Aqui é o estágio inicial dele e aqui é o objetivo dele. Não vou dizer nem objetivo, mas vou dizer a tarefa dele. Pronto, aqui é a tarefa dele. O impulso, pessoal, você está saindo de um ponto inicial, S0, e está saindo de um ponto final, S. Só que
você não está realizando nenhum esforço para chegar de S0 a S. Por quê? Porque tem uma rampa aqui fazendo todo o trabalho por você. E o problema é esse. Se não tem esforço no que eu estou fazendo, não tem racionalidade. Se não tem racionalidade, não vai ter constância. E o problema do impulso é esse. As pessoas são simplesmente impulsionadas. E conseguem fazer aquilo por no máximo uma semana, por no máximo 2 semanas e no fim desistem. Por quê? Porque não é elas mesmas que estão decidindo. São coisas externas, são impulsos. E como eu falei anteriormente, nos dias atuais, é o impulso que move a conduta da maioria das pessoas. O impulso, ele tem um mal, ele não exige esforço. E é justamente por isso que as pessoas fracassam nos seus projetos, porque elas não estão querendo considerar aquele projeto como algo delas mesmas. Estão simplesmente agindo por influência externa. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você é um comerciante, você vende roupas, tá? Então aqui é você, numa praça, você está basicamente vendendo peças de roupas, tá? E você está ganhando muito dinheiro com isso aqui. Você todo dia vende 100 peças, você está ganhando bem. Você não tem chefe, sua hora você que estabelece, enfim, você ganha bem. Você trabalha na hora que você quiser, tudo certo. Só que de repente acontece uma crise. Chega um vírus, chega uma pandemia e acaba com tudo, tem que fechar tudo. E aí você se vê na necessidade de fechar o seu comércio também. E aí você entra em falência. Bom, você entrando em falência, você basicamente tenta pensar, cara, isso aqui não é mais pra mim. Eu não vou mais vender roupa. Não tem o que eu fazer mais. E aí você passa mais tempo em casa, passa mais tempo na internet e vê um vídeo de um cursinho preparatório que fala que você deve estudar para concurso público porque aquilo lhe traz estabilidade, porque aquilo lhe traz dinheiro, porque aquilo vai mudar a sua vida. E você, no impulso, compra aquele curso. Você gasta ali seus R$ 700 num cursinho preparatório para concurso público. Por quê? Olha bem, você não analisou nada, você não estabeleceu nenhuma racionalidade, você simplesmente está sentimentalmente abalado pela falência, viu um vídeo no YouTube de 10 minutos de alguém falando que você deve estudar para concurso público e decidiu comprar aquele curso. E agora tem que estudar para concurso público, você não comprou o curso, e aí você vai estudar. E aí aquilo ali dura uma semana, dura 2 semanas. Na terceira semana você já fica enjoado, porque você não estava acostumado a fazer isso. E aí vamos supor que acaba, as coisas voltam ao normal. E juntamente com isso, você vê na internet uma nova peça de roupa que está vendendo demais. Pessoas estão comprando, pessoas estão lucrando, estão fazendo R$ 1.000 de lucro líquido por dia vendendo essa peça de roupa. Aí você fala, cara, eu vou pausar aqui meus estudos para concurso público e vou voltar a vender minhas peças de roupa. E aí você vai lá e volta a vender suas peças de roupa. Só que você, parou aqui, Você fez 3 semanas, 21 dias de estudo e parou. E aí vai passar aqui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e aquela peça de roupa que estava dando um lucro absurdo para os vendedores, ela passa, né? Todo hype passa, toda moda passa e essa sua peça de roupa, ela caiu ali no desuso. Pessoas não queriam mais usar, trocaram por outra que estava no hype de novo. E aí você entra em falência novamente. Por quê? Porque você não conseguiu mais o lucro que antes conseguia. E aí você vai pensar, cara, estou entrando em falência. Será que eu devia voltar a estudar para concurso público? E aí você volta a estudar para concurso público. Só que aí você vai ter que voltar da estaca zero, né? Você passou o quê? 1 mês vendendo roupa? 1 mês sem estudar é quase que voltar na estaca zero. E um estudo de 21 dias é quase nada para quem é concurseiro, né? Você não vê nem 10% do edital. E basicamente essa pessoa vai entrar em um ciclo vicioso. Não vai conseguir sair do lugar. Não vai conseguir nem fazer dinheiro vendendo roupa e nem passar em um concurso público. Por quê?
Por quê, pessoal? Porque ela agiu por impulso, ela agiu por uma influência externa, ela agiu com base em um vídeo no YouTube que ela viu. Um vídeo de 10 minutos no YouTube de uma pessoa que ela não conhece, certo? Que incentivou ela a estudar, porque ela vai mudar de vida, porque ela vai ter estabilidade, e a pessoa pode até estar certa. Pode até estar certa. É claro, eu estudo para concurso público. É claro que vale a pena estudar para concurso público. Mas assim, será que a pessoa ela não deveria parar um pouco, passar ali 1 a 2 semanas com o pé no chão, racionalizando, tentando ver várias possibilidades, se adequar ao contexto de vida dela para tomar uma decisão como essa e gastar R$ 700 no cursinho preparatório, do que ela fazer todo esse malabarismo? Por quê? Porque ela agiu por impulso. Novamente, pessoal, o impulso não exige esforço, o impulso não exige racionalidade. E o impulso, como ele comanda todas as ações das pessoas nos dias de hoje, por causa disso, as pessoas desistem de tudo que elas se propõem. Por quê? Porque nada disso é a vontade perfeita. Aquilo que dura, aquilo que tem constância, se trata da vontade perfeita, se trata de algo que você quer fazer porque você quer aquilo, tem um propósito, estabeleceu, se organizou, se planejou e vai colocar para frente. Bom, aliado a isso, aliado ao fato das pessoas serem corrompidas pelo impulso, serem irracionais nas suas decisões, quando elas tiram do papel aquilo que elas se proporam a fazer, elas ainda são atacadas por mais um mal, que é o mal do perfeccionismo. E isso eu vi lendo um artigo acadêmico que analisou um grupo de estudantes com relação ao desempenho deles, certo? E o resultado foi que os estudantes que naturalmente tinham essa loucura de ser perfeccionista, de fazer tudo certo, de ter 100% de desempenho em tudo que eles querem fazer, eram os estudantes que tinham o pior desempenho. Olha que contraditório. O estudante que queria fazer tudo certo, o estudante que se preocupava em ser perfeito demais, que se preocupava em se organizar demais, era o estudante que tinha o pior desempenho. E isso aqui, pessoal, tem total correlação com o impulso. Por quê? Porque a pessoa que está impulsionada, ela está o quê? Ela está sobre a percepção da motivação. E o que é que a motivação faz, cara? A motivação, ela muda completamente o teu córtex pré-frontal. Primeiro que quando você está motivado para fazer algo, é porque você não tem o hábito de fazer aquilo ainda. Porque se você tem o hábito de fazer aquela atividade, aquilo ali já se tornou algo rotineiro. Então você não vai ter motivação para fazer aquilo. Você vai ter disciplina para fazer aquilo e manter a constância. Agora, motivação acontece muito quando a gente faz algo novo e fica motivado ali por uma semana. Então, por exemplo, cara, vou estudar um novo edital. Quero mudar de área. Em vez de eu estudar para a área policial, vou estudar para fiscal. Estou empolgado com as novas matérias. Então vou estudar. Pô, estou motivado. Tem matéria aqui que eu nunca estudei. Tem matéria aqui massa de matemática. Era isso que eu queria. Aí você fica motivado 1 semana, 2 semanas. Pô, vou começar um novo treino aqui na academia. Uma nova planilha de treino na academia. Estou motivado. Tem exercício aqui que eu nunca fiz. Tem repetições aqui que eu nunca fiz, tem peso aqui que eu nunca peguei, tem aparelho aqui que eu nunca nem trisquei. Você fica motivado, cara. Você fica motivado. E aí é que vem o mal. A motivação, ela vai justamente trazer essa ilusão de que você consegue fazer tudo no 100%. Por quê? Porque isso aqui libera uma carga de dopamina tão grande no teu corpo que você traz a falsa sensação de que pode tudo, que consegue dar conta de qualquer coisa. E aí você, eu vou fazer isso aqui no 100%, cara. Eu vou dar o meu máximo aqui. Só que o que acontece? A motivação passa, a motivação é passageira. Da mesma forma que o impulso ele vem, da mesma forma que a motivação ela chega com tudo, ela sai com tudo.
E aí esse 100% depois dá lugar a 70%, a 60%, a 50%. E aqui é o teu limiar que você deveria manter em um nível de constância. Só que quando as pessoas elas chegam nesse patamar, elas não se contentam. Elas basicamente acham que estão fazendo algo errado, acham que tem alguma coisa equivocada no método, no planejamento, porque elas achavam que conseguiam fazer tudo no 100%. E aí, quando elas chegam exatamente aqui, onde elas deveriam persistir, manter, ficar constantes, é aqui que elas fracassam, que elas desistem. Por quê? Porque elas se frustram. Elas se frustram. Elas estão tão preocupadas em fazer aquilo no 100% que elas se frustram. E aí, mais uma vez, aquilo ali acaba, vai por água abaixo. Então veja, pessoal, que existem dois males principais, cara. Primeiro, o impulso. As pessoas, elas agem por impulso. Elas não pensam antes de fazer algo. Elas simplesmente veem um vídeo e já querem colocar aquilo em prática. Se colocam, caem em marketing barato. O tanto de gente que eu vejo caindo em marketing barato. E surge aquele pico de dopamina, aquela motivação. Acham que conseguem fazer tudo no 100%. Se frustram quando de fato encaram o tempo como ele é. Encaram a disciplina humana como ela é. Encaram a constância humana como ela é. Se frustram, desistem e o quê? Perdem dinheiro, perdem tempo. E aí você deve estar se perguntando, bom, se de fato eu estou no século XXI e eu sou afetado pelo impulso e eu sou afetado pelo perfeccionismo, como é que eu faço para atingir a vontade perfeita? Como é que eu faço, Thales, para sair do estágio do impulso e de fato atingir a vontade perfeita? A vontade perfeita que Narciso Irala falou no seu livro. Bom, a vontade perfeita, pessoal, eu digo que ela tem uma profunda relação com o propósito. Você não consegue fazer nada na sua vida se não tiver propósito, porque o propósito é o que sustenta qualquer coisa. E isso vai até de coisas muito, muito pequenas que você nem imagina que deveria ter um propósito para isso, mas você vê que tem. E por que tem que ter esse fator? De longe, o principal fator. Porque quando você está cansado, quando você está ali já querendo dormir, quando você já não está aguentando mais, vai ter que ter alguma coisa sobrenatural, alguma coisa externa, alguma coisa de maior, alguma coisa de engrandecedora para sustentar aquela tua atividade. Porque a simples motivação, o simples impulso, ele não é o suficiente. Ele não é o suficiente. E a vontade perfeita, pessoal, ela é algo que precisa ser praticado. Precisa ser voluntariamente praticado. A gente precisa se acostumar a colocá-la na nossa vida. Então, antes de eu tomar uma ação, vamos analisar. Eu vou manter isso? Qual a minha percepção disso aqui a longo prazo? Eu vou estudar para um concurso. Qual é a área que eu quero? Qual é o salário que eu quero? Qual é o cargo que eu quero? Eu tenho tempo para estudar? Quando é que eu vou estudar? Eu tenho dinheiro para estudar? Eu tenho alguém me apoiando? Então, tudo isso você tem que pensar, cara. E para você responder a cada uma dessas perguntas, você precisa de tempo para decidir. Você precisa de tempo para se organizar. E não um vídeo de 10 minutos no YouTube. Só assim, com reflexão, com propósito, com planejamento, é que você atinge a vontade perfeita. E da mesma forma que você se esforça para alcançar a vontade perfeita, você inconscientemente está reprimindo o impulso, está reprimindo aquela cadeia de aquilo que você chama de racional, mas não é. Toda aquela cadeia de influência externa que fica te estimulando a fazer as coisas. Existiu um conto de Platão há muitos séculos atrás. Alegoria da carruagem. Tá?
O que é que Platão ele queria falar com essa alegoria? Nesse conto, nessa história, existia um cocheiro, ou seja, aquele que comandava a carroça, e dois cavalos, o cavalo 1 e o cavalo 2. O cavalo 1, pessoal, ele era basicamente a razão. Era aquilo que era racional. Era o nosso eu mais racional. Aquele ser que pensa, que age, que faz. E o cavalo 2, ele é aquele cavalo que representa os instintos mais básicos do ser humano. Aquele cavalo que agem com base na desordem, na promiscuidade, nos prazeres carnais. E o cocheiro, olha aí para você ver como é que é. O cocheiro ele estava guiando essa carruagem e esses dois cavalos estavam na frente. E os passageiros eles estavam precisando chegar o mais rápido possível no local. E aí o cocheiro, sendo impulsionado pelos passageiros, ele acaba pensando, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou soltar o cavalo 2. Eu vou soltar o cavalo 2, por quê? Porque o cavalo 2 ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Ele é mais rápido porque ele é desordenado, ele não pensa muito. Ele simplesmente só corre. Ele vai por qualquer caminho, mas ele é mais rápido. E como o pessoal aqui está me impulsionando, eu vou basicamente soltar as rédeas do cavalo 1 e vou deixar o cavalo 2 guiar aqui a carruagem. O que aconteceu? O cocheiro, impulsionado, ele colocou o cavalo 2 para comandar a carruagem. E aí, não deu 10 minutos, não deu 15 minutos. Essa carruagem ela caiu no abismo. Matou todo mundo. E aí, compensou ele ter pensado dessa maneira? Da mesma forma, se ele tivesse pensado, cara, vamos lá, o cavalo 2 ele é mais rápido, mas ele é desordenado, ele não é racional, ele não consegue encontrar o caminho correto. Se eu soltar ele, eu posso não só perder a minha vida, mas perder a vida de todo mundo aqui. Então, por que não me controlar? Por que não resistir ao impulso, resistir à tentação e deixar o cavalo 1 guiar toda a carruagem? Eu sei que ele é mais lento, eu sei que ele é um pouco mais devagar, mas eu sei que ele é mais racional. Eu sei que ele sabe o caminho correto e vai deixar todo mundo aqui em segurança no local certo. E basicamente essa alegoria ela faz uma analogia a nós mesmos, a nós que muitas das vezes nos rendemos ao impulso, nos rendemos às coisas, aos nossos instintos mais básicos e acabamos, infelizmente, sendo iludidos por um caminho que, de primeira vista, parece ser algo rápido, fácil e prático, mas no final nos leva à ruína, nos leva ao fracasso. E da mesma forma é você tomando decisões com base no impulso, achando que aquele pico de motivação é o ápice da racionalidade e se frustrando e caindo no abismo logo depois. Da mesma forma, o cavalo 2 representa o que o autor do livro chama de impulso. E o cavalo 1 representa a vontade perfeita. E como eu falei antes, a vontade perfeita, ela tem uma direção. Da mesma forma que o cavalo, a vontade perfeita, ela tem uma direção, ela tem um propósito. E, no final, você vai ter segurança. Você vai ter previsibilidade. Você vai ter, pessoal, algo certo. E é justamente isso que a vontade perfeita ela é. É algo certo, é algo previsível, é algo seguro. Eu acho muito, muito difícil você, por exemplo, cara, quero estudar para concurso, me planejei aqui 3 semanas, guardei dinheiro, minha família está me esforçando para me sustentar. Duvido muito você abandonar esse projeto. Duvido muito você abandonar esse projeto igual o vendedor de roupa aqui que agiu com base na emoção. Bom, pessoal, se você chegou aqui, se você chegou até o final desse vídeo, eu espero de coração que você tenha gostado dessa reflexão. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo e me diz
o que você achou sobre tudo isso aqui que nós falamos. Se você quer se aprofundar mais nesse conhecimento, colaborar com o canal e ainda por cima se beneficiar como pessoa, se tornar alguém mais disciplinado, mais autocontrolado, mais informado, eu recomendo você adquirir o livro que serviu de base para construir todo o meu conteúdo. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição e você não só vai estar ajudando o nosso canal, mas também se desenvolvendo absurdamente como pessoa, porque esse livro aqui, ele traz muito ensinamento. Então vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero de coração que você tenha gostado e até a próxima.